Olá, meus alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o filósofo grego da antiguidade Aristóteles. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, né? E vai trazer aí algumas contradições com o seu mestre, né? Na sua filosofia, na questão do conhecimento. Então nós vamos tratar novamente essa questão do conhecimento. Vamos ao longo das aulas aí tentar buscar aí o que pensa cada um no que tange a sua teoria do conhecimento e aproveitar aí também para falar um pouquinho mais sobre os filósofos que nós formos aí trazendo para vocês, ok? Vamos lá então com Aristóteles. Bom, começando então a falar sobre essa questão do conhecimento, nessa frase, nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos, nos revela qual o mecanismo, qual o instrumento que Aristóteles defende ser utilizado para nós conhecermos, e vai ser os sentidos, né? Então a experiência sensível é o que faz com que nós adquirimos conhecimento. Então, eu sei o gosto da maçã, porque eu experimento a maçã. Eu sei como é o vermelho, porque eu vejo o vermelho. Eu sei se algo está frio ou está quente, porque eu consigo sentir. Eu sei o barulho das coisas, porque eu escuto. Então, os sentidos é o que segundo Aristóteles, nos vai dando o conhecimento. Diferente de Platão, que vai defender que o conhecimento é racional e que devemos nos afastar da experiência sensível. Pouquinho da história aí do Aristóteles. Aristóteles nasce em 384 a.C., na cidade de Estagíria, né? É uma pequena cidade da região lá da Macedônia. E morre no ano de 322 a.C. A sua família frequentava aí a corte da Macedônia, né? E com 18 anos de idade, Aristóteles vai estudar na academia do Platão e lá fica por 20 anos até que Platão venha a falecer. Após a morte de Platão, Aristóteles vai lá para a Ásia Menor estudar zoologia, né? No ano 343 a.C., ele foi convidado pelo rei da Macedônia, Filipe II, para ser mestre do seu filho, Alexandre. É Alexandre o Grande, né? O grande conquistador da antiguidade. Na época, com 14 anos de idade, né? E pelos esses serviços ele vai ganhar um terreno em Atenas, né? No nordeste de Atenas, e lá ele vai construir a sua escola, o Liceu, né? Onde ele vai ficar à frente do Liceu por 13 anos. Após a morte de Alexandre e o sentimento antimicênico que vai surgir, Aristóteles ele vai se exilar em Calcídia e morre poucos meses depois. Então, após a morte de após a morte de Alexandre, Aristóteles vai para o exílio e meses depois da morte de Alexandre ele vem a falecer também. A escola então de Aristóteles, né, o Liceu, né, era localizado lá perto do culto a Apolo, numa região que cultivava Apolo, né? Então por isso o Liceio, né? Então por isso a escola passou a ser chamada de Liceu. Os que frequentavam o Liceu eram conhecidos como peripatéticos, né? Peripatos significa pátio, né? Cercado de colunas, né? Então aí demonstra um pouquinho de como que era a escola, né? Quando se fala em escola, liceu, você pensa você olha para os tempos de hoje, né? Uma sala com carteira, uma lousa, né? Mas lá não era assim não. Naquela época era um grande pátio cercado por colunas e lá era desenvolvido a filosofia de Aristóteles. Quem tiver curiosidade, no filme Alexandre o Grande, aparece o momento lá que Aristóteles está ensinando Alexandre e algumas outras crianças a questão da filosofia. E lá retrata muito bem como que eram feitas as aulas, que não era numa sala uma sala com lousa cheia de carteiras, né, e cadeiras. Bom, o Liceu tinha uma característica diferente, né, da Academia de Platão, né? Lá tinha esse centro de pesquisa, né? Seria impensável na Academia de Platão, por exemplo, ter um centro de pesquisa, porque para o Platão a verdade não está nesse mundo, né?
Mas por Aristóteles, como nós já dissemos, né, nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Então é nesse mundo que se está a verdade, né? Então o Aristóteles é monista, né? Apenas a existência de um mundo. E isso então fez com que Aristóteles no Liceu tivesse um centro de pesquisa. A organização dos conhecimentos para o estudo era sistematizado, né? Então o Aristóteles ele vai ser, e vamos tratar sobre essa questão, ele vai sistematizar, né, o conhecimento. O que é sistematizar? É dividir em áreas o conhecimento, né? O Liceu ele teria existido do século IV ao século II antes de Cristo. Então, como eu disse, né, Aristóteles foi o primeiro a sistematizar o conhecimento e as suas obras podem ser divididas em duas etapas. Na primeira etapa platônica, escreveu diversos diálogos, principalmente ligados à ética, né, e também a questão dele, outro estilo é o Tratado Filosóficos, né, publicado após a sua morte, né? Aí nisso ele trabalhava sobre lógica, ciência da natureza, psicologia, biologia, metafísica, ética, política e críticas literárias e assim por diante. Uma das obras mais conhecidas do Aristóteles é a Metafísica, né? Um livro bastante vasto sobre filosofia. Então, nessa questão da divisão do conhecimento, Aristóteles dividia aí o conhecimento em três partes, né? Há ciências produtivas, né? São atividades humanas que resultam numa produção ou numa obra, né? Algo fora do homem, por exemplo. Essas ciências produtivas seria um exemplo, engenharia. O que eu faço com a engenharia? Eu construo uma casa, né? Então percebam que com as ciências produtivas é aquela que eu produzo alguma coisa, uma casa, hoje, né? Tratando aqui se fosse hoje, com um carro, uma tecnologia, alguma coisa nesse sentido. Então as ciências produtivas é o que se tem ela vem de produzir, né? De criar algum produto, vamos pensar nesse sentido. E as ciências práticas, né? Essa ciência basicamente são ciências humanas, né? Ética, política, né? Não produz um produto, né? No entanto, ela é essas ciências humanas, né? Esse pensamento sobre a prática humana, né? E as ciências teoréticas ou teóricas ou contemplativas, né? Ciência que estuda as coisas independentemente da ação humana. Nessas ciências teóricas, né, existe uma subdivisão, né, só para a gente entender. A primeira é as naturais submetidas à mudança, biologia, física, a psicologia, né, a alma que existe em todos os seres vivos. Então, o que é mutável, né, sofre aí essa mudança, né. Aí entra depois a natureza não submetidas à mudança. A matemática o que é hoje desde sempre, né? Tanto é que o teorema de Pitágoras não mudou, ele é o mesmo, né? E a astronomia, mas lembrando que o Aristóteles entendia que os astros eram eternos, né? Hoje a gente tem aí as ciências nos dizendo que, por exemplo, as estrelas, elas são finitas, né? Chega um dado momento, vamos colocar assim, entre aspas, a estrela morre, né? E posteriormente nós temos também a metafísica, né? A realidade pura que existe em tudo o que existe, né? O ser e substância, o que é aí a essência das coisas, o que é necessário nas coisas, tudo isso. E por fim, a estudo das causas divinas, a teologia. Eu coloquei aqui do menos importante para o mais importante por Aristóteles. Então a teologia é o mais importante, logo as ciências teoréticas é mais importante que as outras duas ciências, né? Então essa seria, eu comecei do menos importante para o mais importante para Aristóteles. E aí a gente pode tirar uma coisa disso. Veja só, o que é produtivo, o que produz um produto, vamos dizer assim, era o que era menos importante por Aristóteles, né?
Então, assim, a questão do estudo das coisas divinas, né? Ele vai classificar a filosofia como uma ciência divina, por exemplo, ele vai falar que são conhecimentos mais importantes que existem. Ele entende que, primeiramente, as pessoas vão buscar a sua existência, a sua subsistência, as suas questões de sobrevivência. Mas assim que conseguisse isso, ia buscar essa ciência divina, né? Essa que seria considerado, entre aspas, inútil, porque não tem uma utilidade prática, mas ela serve aí para esse enriquecimento da pessoa, do ser, da intelectualidade da pessoa, né? E Aristóteles, ele valorizava muito o ócio como um momento de dedicação a esses conhecimentos aí mais importantes para ele. Aqui eu coloco algumas diferenças, então, entre Platão e Aristóteles, né? Platão, para chegar ao conhecimento, era necessário afastar-se da experiência sensível, né, e contemplar lá o mundo das ideias. Para o Aristóteles é diferente, a experiência sensível ela é fonte do conhecimento. Enquanto para Platão a razão é a fonte do conhecimento, para o Aristóteles é a experiência sensível. Para o Platão, a filosofia tem uma lógica, vamos pensar assim, matemática, por conta da razão, né? E para o Aristóteles é algo da biologia, que se alcança pela experiência sensível, né? E Platão vai idealizar o dualismo platônico, né? A existência de dois mundos, e o Aristóteles vai falar no monismo, a existência de apenas um mundo. E para entender esse único mundo que existe, por uma questão pedagógica, ele vai dividir entre matéria e forma, mas só de forma pedagógica, porque a matéria e a forma, ela está no ser, não tem como ser dividido, como pensava, que nem o ser em Platão, era composto de corpo e alma. A alma eterna, o corpo finito. O ser para o Aristóteles vai ser matéria e forma, né? Essa matéria e forma é indivisível, mas pedagogicamente ele faz essa separação para uma melhor compreensão do ser. Muito bem. Então aí nós tratando aí sobre a questão da matéria e forma, né? Matéria é a substância de massa distinta, diferente à sua localização, espaço e tempo. Então matéria é tudo aquilo que está num tempo e num espaço. Que nem eu sou uma matéria, né? Então eu estou aqui nesse tempo e espaço agora, né? Então eu sou uma matéria. E forma é a essência que faz determinada substância ser o que é. Ser de uma determinada espécie, que nem eu sou da espécie humana, né? Nós somos da espécie humana. Então a forma é essa, vamos pensar assim, essa característica dessa matéria, né? Vamos entender mais um pouquinho melhor aqui. Para entender então essa questão da matéria e forma, do ser e substância, né? O Aristóteles vai falar nas 3 dimensões cruciais das quais resultam o ser. A primeira é a questão da essência e acidente. Essência é tudo aquilo que faz eu ser aquilo que é, e sem isso eu deixo de ser, né? Essência é tudo aquilo que é igual no ser humano, né? A essência é aquilo que faz aquela... um exemplo, eu sou ser humano, a minha essência essa essência ser humano tem características fundamentais e que não pode mudar. Por exemplo, o que me caracteriza ser humano é a respiração pulmonar, por exemplo, aqui a grosso modo. Então a essência do humano é a respiração pulmonar, a racionalidade, então tem todas essas questões. E acidente é aquilo que pode variar no ser humano, por exemplo, o que pode variar na matéria, né? Por exemplo, existe ser humano com cabelo loiro, cabelo castanho, cabelo escuro, cabelo preto, existem pessoas altas, baixas, gordos, magros, né? Então, todo esse acidente, olhos claros, olhos escuros, então tudo isso é acidente. Mas o fato de uma pessoa ter olho claro ou olho escuro não faz com que ela deixe de ser o que ela é. Então, o acidente é aquilo que não está ligado diretamente com o ser. A essência, sim, a essência está ligado diretamente com
o ser, né? E aí nós temos a questão da necessidade e contingência. O que é esse necessário? É o que é invariável na matéria. Por exemplo, eu nasci com respiração pulmonar e até o final da minha vida eu vou respirar por pulmão. Né? Eu não vou, de repente, no meio da minha vida, começar a respirar por brânquias e entrar e virar um peixe. Né? Eu deixaria de ser humano. Então, necessário é aquilo que é invariável. E contingência é o que pode variar em mim, por exemplo, ao longo da minha vida. Eu nasci pequeno, eu cresci, eu tive um momento mais magrinho, agora eu engordei, nasci careca e começou a ter cabelo, aí caiu o cabelo. Então, toda essa contingência, toda essa transformação que acontece em mim e que não faz com que eu deixe de ser o que eu sou é a contingência, ok? Ato e potência. O ato é o que eu sou agora, a potência é o que eu vou vir a ser no futuro. Isso é tranquilo, né? Ato, eu sou um ser humano com 41 anos de idade, sou professor, tudo isso é o que eu sou. O que eu posso vir a ser? Eu posso vir a ser uma pessoa com 70 anos, aposentado. Então, veja, isso tudo é a minha potência, né? A potência é o que é o que é jogado para o futuro, tá? Nessa questão do ato e a potência, Aristóteles vai desenvolver a teoria das 4 causas para a compreensão, então, do ser, do ato e da potência, dessa terceira distinção aí do ser. Então, vamos lá, né? A teoria das 4 causas, né? Bom, então as 4 causas são, primeiro, causa material, referente do que é feito a matéria. Então, do que é feito X, por exemplo, do que eu sou feito? Eu sou feito de carne, osso, tecido adiposo, né? Causa formal, referente o que o ser é em ato. O que eu sou um ser humano, né? Causa eficiente, o que fez com que determinada substância tornasse o que é, né? O que fez com que a potência se transformasse no ato, né? Porque X é X, porque eu sou o que sou, que nem eu falava para vocês, eu sou professor. Por que eu me tornei professor? Porque então o que foi essa causa? Qual é a minha causa eficiente do ser professor? A minha causa eficiente é ter estudado filosofia, passado num concurso público na rede pública estadual, e aí eu passei a ser professor da rede pública. Né? Então, essa causa eficiente é o que fez com que eu seja o que eu sou. O que fez essa potência virar em ato. Quando eu era estudante, a minha potência era ser professor. Então, após eu deixar de ser estudante, eu tinha a potência que se transformou, então, em ato. Né? E, por fim, a causa final, referente à finalidade do ser. Para que serve? Para que eu sirvo? Né? Então, em tese, vamos colocar assim, falando sobre a questão do professor, eu sirvo para dar aula. Né? Uma coisa interessante para que Aristóteles vai dar na sua obra Metafísica, ele fala sobre o vaso. Né? Então, pensando o vaso, ele vai colocar assim, o que é essa matéria? A matéria é o vaso. Né? Do que é feito esse vaso? Né? Desculpa, então vamos lá. Causa material. Do que é feito o vaso? O vaso é feito de bronze. Né? O que é o vaso? O que é essa matéria? Né? Essa matéria é o vaso. Então, a causa material ela é o bronze. A causa formal essa matéria é um vaso. O que fez o vaso ser vaso? O que fez com que o bronze se transformasse em vaso? Né? Aí ele vai falar uma pessoa, né, que moldou aí o bronze, transformando esse bronze em um vaso. E para que serve o vaso? O vaso serve para pôr flor, para pôr água, né? Então, aí a gente tem as N funções de um vaso. Então, só para a gente entender essa questão, então, da matéria, do ato e potência, da matéria, da forma, da eficiência e da causa final, né? Eu exemplifiquei primeiro com o exemplo da minha pessoa e depois aí nessa questão do vaso, né? Aristóteles, então, a importância de Aristóteles na filosofia, né? Juntamente com Platão, foi uma das maiores expressões da filosofia antiga,
né? O seu método de ciência foi uma referência durante séculos, né? Atravessando toda a antiguidade e chegando até no período medieval, né? Onde Aristóteles, no momento aí da escolástica, vai ser utilizado também como fonte de conhecimento, né? Então, toda o pensamento aí do Aristóteles, o principal vai ser utilizado principalmente por Tomás de Aquino, né? E Tomás de Aquino vai usar Aristóteles, por exemplo, para provar que Deus existe, né? Vai provar a existência de Deus utilizando aí a filosofia de Aristóteles, né? E percebe a influência de Aristóteles, né, referente à lógica, até chegar no filósofo Kant, até no século XVIII. Então, olha só, Aristóteles lá no século IV a.C. Vai ter a sua influência até o século XVIII. Né? Então é um filósofo muito importante para a filosofia e para toda a história da filosofia. Bom, aí eu tenho alguns questionamentos, essas questões que vocês deverão responder. Também está no material de apoio, tá? Então você vai estar lá no material de apoio também, já escrito, e vocês então respondam aí para mim essas questões que estão no material de apoio. Muito bem, então aqui eu finalizo essa aula sobre Aristóteles, né? E vamos continuar aí estudando filosofia, né? Agradeço aí a paciência, né? E bons estudos e um beijo no coração de vocês. Até mais, até a próxima aula.